RH também é gente. O podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o recrutamento e seleção que é mais caro porque você poderia ter evitado, né? Então a gente vai trazer um pouco desse olhar sobre o engajamento dos colaboradores, a retenção, porque realmente o recrutamento mais caro é aquele que você poderia ter evitado que alguém saísse, poderia ter evitado um desligamento. É um recrutamento mais caro porque você perdeu alguém que já estava ali no time de alguma forma performando, já estava onboardado, já estava integrado com a empresa, com a cultura. Então a gente vai explorar um pouquinho esse tema e esse aspecto. Muitas vezes as empresas elas acabam, né, olhando muito mais para não deu certo, ou a pessoa fez um erro, ou já troca a pessoa, já demite ela. Às vezes tem empresas que têm um funil muito grande, né? Muitas pessoas querem trabalhar naquela empresa, então faz com que também acabe tendo uma rotatividade um pouco maior no sentido de ser muito fácil desligar as pessoas. Mas quando a gente começa a analisar os números, o impacto financeiro, às vezes, de tu ter feito uma pequena ação para reter alguém seria muito menor do que o custo que você tem de fazer a entrevista, de ter uma pessoa de recrutamento e seleção ali o tempo todo trabalhando vaga. Então tem esse custo que às vezes as empresas acabam não colocando na ponta do lápis, que talvez fazer pequenas ações seria mais barato realmente do que o processo. Sim, até o custo do desligamento em si, né? As pessoas acham, mas o colaborador que pediu pra sair, a empresa nem vai ter custo. Vai ter custo, porque vai ter uma pessoa que vai precisar dedicar do tempo dela pra fazer o offboarding, que a gente falou, né, já em outro episódio, que é o processo de desligamento, vai precisar pagar pelo exame demissional daquela pessoa, tem toda a parte burocrática que envolve, tem sim, né, ali vai ter que antecipar, talvez adiantar férias e coisas que estavam planejadas e programadas para outro mês de pagamento daquele colaborador, além de trazer os pontos que a Bru citou, assim, né, de exigir um novo recrutamento e seleção, então o time de recrutamento e seleção dedicar tempo para trazer uma outra pessoa e não para uma nova vaga, né, mas sim para uma vaga de reposição. O quadro ele estava completo, ele estava fechado naquele time. Se uma pessoa pediu para sair, o time de recrutamento e seleção vai ter uma vaga que não estava no provisionamento deles daquele mês, né? Sim. Então vai ter ali a dedicação de tempo e de investimento da empresa, por parte da empresa, para buscar por uma nova pessoa. E aí, sem contar que essa pessoa, se ela já estava dentro do time, né, como a gente falou no início, possivelmente ela já estava performando, ela já estava integrada, então você não precisou dedicar também tempo e dinheiro para treinar uma nova pessoa. Quando uma pessoa sai, você precisa fazer esse processo com o novo chegado, né, na empresa. Então, tudo isso gera custo. E não só olhando pelo lado de custo, mas pelo lado de também se manter forte no mercado como uma marca empregadora, né, Bru? Quando a gente tem aí empresas que têm uma alta rotatividade, um alto turnover, novos candidatos começam a se perguntar, né, nossa, por que ninguém fica nessa empresa? Por que ninguém para nessa empresa? E aí a empresa passa a ter custos também de investir mais em marca empregadora, em marketing, em várias outras coisas, porque as candidaturas acabam nem sempre vindo tão orgânicas como vinham em outros momentos, né? Então tem vários aspectos que a gente pode explorar. E dentro de tudo isso, assim, Bru, eu queria te ouvir do que tu pensa que pode ser feito, né? Dentro das empresas e os times, as lideranças podem fazer para evitar esse desligamento, né? O que a gente poderia... Seja voluntário ou involuntário, né? Eu acho que tem alguns pontos que acho que a gente pode olhar algumas vertentes, assim. Tem a vertente do tolerância ao erro, ao ter clareza
do que precisa de ferramentas para aquela pessoa poder fazer um bom trabalho. Porque às vezes as lideranças elas querem desligar porque a pessoa não está fazendo um bom trabalho, mas ela nunca teve um treinamento, ela nunca teve um onboarding em que mostrasse para ela como fazer aquilo mesmo. Ah, mas eu já contratei uma pessoa sênior. Mesmo as pessoas sêniores, elas nunca trabalharam na sua empresa, no jeito que a sua empresa trabalha. Então, tem que ter esse onboarding também, tem que ter esse acompanhamento. Claro que ela vai fazer uma rampagem muito mais rápida, vai entregar e performar mais do que uma pessoa que fosse júnior, porque ela já tem noção do que é o processo, o trabalho no qual ela está ali inserida. Mas com relação aos processos da sua empresa, ela ainda vai ser júnior no primeiro momento. Então é importante ter esse treinamento. Tem uma outra questão também que é o olhar para quando é um pedido de demissão. Tem a questão que a empresa pode ouvir os colaboradores, entender o que está satisfeito ou não, quais são os pontos que têm vindo maiores de reclamação, preparar as lideranças para poder acolher, ouvir essas pessoas, entender quem está olhando o mercado ou não, porque as pessoas dão sinais, né, Regia? Eu não sei se tu percebe e tal, mas eu vejo que as pessoas, quando elas vão sair de uma empresa... Não é do nada, né? Não é do nada. E antes delas tentarem sair, muitas vezes elas tentam demonstrar para a empresa. Às vezes é um comentário meio, tipo, bobo, tipo, mas é que também as coisas no mercado estão aumentando tanto e o salário não aumenta. Às vezes os colaboradores eles não sabem diretamente dizer o que está incomodando ou o que faria eles saírem da empresa. Mas é importante que o líder esteja atento, né? Treinado e atento a essas pequenas falas para entender ali se tem algum viés de insatisfação, tentar entender antes de perder essas pessoas, né? Sim. Tu falou assim da pessoa jogar no ar, né? E me veio uma reflexão de muitas vezes o líder tem dificuldade de dar um feedback negativo pro colaborador. E o mesmo acontece quando o colaborador precisa dar um feedback negativo ou sinalizar alguma insatisfação dele. Então o mercado tá caro e o nosso salário não aumenta, né? Isso é uma forma dele jogar pela tangente a informação do que ele tá incomodado. Então, o líder ele precisa estar muito atento e aí vem a importância dos acompanhamentos, dos encontros de one-on-one, dos feedbacks. Tudo isso é muito importante justamente porque vai servir como termômetro para a liderança para entender, né, em que estágio aquele colaborador tá. Nossa, ele tá super motivado, tá super engajado, né? Pessoas que estão nesse estágio, talvez tu vai fazer ações ali para manter ele nesse formato, mas tu não vai precisar investir um maior tempo ou uma maior ação para reviver uma motivação. Ele tá motivado, então você vai fazer ações para manter essa motivação. Agora, aquele colaborador que tá falando que no mercado tá caro, né? Nossa, a empresa tal tem um vale alimentação melhor que o nosso. A pessoa, às vezes, chega, né, meio desmotivada para trabalhar, sem nenhum outro motivo aparente de que na vida dele aconteceu alguma outra coisa que não tá legal, mas acaba vindo mais desmotivado. Era uma pessoa que sempre tinha ideias inovadoras, tinha projetos, não sugere mais nada, acaba fazendo ali o arroz com feijão dela. Isso tudo são sinais de que não tá tudo bem, né? São sinais, e tem pessoas e profissionais, assim como eu, em vários momentos da minha carreira, de sinalizar para os meus gestores no momento, olha, não tá legal, não tô feliz, ou olha, entendo que meu ciclo aqui, ele se cumpriu, o que eu tinha para entregar, eu entreguei, então tô participando de processo, tô olhando para o mercado, tem pessoas e profissionais que têm habilidade, conseguem se colocar nessa condição dessa transparência, assim como tem outros profissionais que vão jogar a informação um pouco mais no ar e vai da habilidade e da percepção do gestor de captar, né? Sim. E eu queria compartilhar uma coisa assim que eu tava lembrando esses dias, de uma vivência que eu tive, em que eu junto com o gestor da área, a gente pensou e a gente estruturou uma tabela muito legal com esse olhar. Era um time da área de tecnologia que, né, acabam sendo profissionais bem disputados no mercado. E aí o que a gente fez? A gente criou uma planilha com todos os colaboradores, data de admissão de cada um deles. A gente entendeu qual que era o tempo médio que as pessoas ficavam na empresa. E a gente começou a classificar esses colaboradores como numa escala de quem tava ok, quem tava num período de atenção,
e quem já era uma situação crítica, que a gente tinha que dar mais atenção para essas pessoas. Então a gente categorizou os colaboradores por tempo de casa, nesse sentido, porque né, era uma métrica que a gente conseguia usar para ajudar a gente a medir nesse sentido. E aí a gente, essas pessoas que tem aqui, que estão no período de atenção, vamos olhar para elas. Qual que é o cargo que elas estão? Quanto tempo que elas têm de casa, quando que foi o último reajuste que essa pessoa teve, quando que foi o último investimento talvez no desenvolvimento dessa pessoa, se a pessoa ganhou algum curso por parte da empresa ou não, como que tá no dia a dia dessa pessoa. Então a gente fez essa análise numérica num primeiro momento, de criar essa escala, essa divisão, e aí depois a gente foi olhando, obviamente nos mais críticos no primeiro momento, e entendendo quem ali a gente tinha mais, existia uma probabilidade maior da gente perder. E aí a gente foi fazendo ações preventivas com essas pessoas. Então, queria trazer assim, porque foi uma forma muito legal, que a gente encontrou ali, veio muito da sugestão desse gestor, assim, também, de trocar comigo, meu Deus, a gente tá perdendo as pessoas normalmente, né, parece que é meio que o mesmo tempo que elas ficam e a gente tá perdendo as pessoas. E aí eu falei pra ele, tá, vamos pensar junto aqui, o que a gente consegue fazer pra prevenir a saída das pessoas, como que a gente consegue acompanhar. E a gente foi estruturando aí juntos e chegou nesse modelo. Então é uma forma de trabalhar isso também, né? Sim, não, perfeito. Outra forma que eu acho legal, porque vocês olharam para números, mas aí depois vocês tiveram a conversa one-on-one, né? Pra entender como que essa pessoa tava se sentindo, quão satisfeita ela tava com a empresa, com os processos. Às vezes é legal perguntar se ela mudaria alguma coisa na rotina, você já vai conseguir entender ali o quão satisfeita ela tá com os processos e a rotina ali do trabalho. Perguntar o que faria ela sair hoje da empresa, você já vai conseguir ter uma mensuração. Ou perguntar pra ela também o que é reconhecimento pra ela, porque às vezes pra ela o reconhecimento é o cargo, é a nomenclatura do cargo, às vezes é remuneração, todo mundo gosta de ganhar mais, né? Às vezes é só remuneração, às vezes é o status, às vezes é o tempo de qualidade com o líder, às vezes é o desafio, às vezes a pessoa ganha bem, tá com um cargo bom, mas ela não se sente desafiada, e aí às vezes ela não se sente confortável pra falar também, então é legal ter esses momentos. E aí, às vezes até qual que é a percepção de próximos passos de carreira. Então assim, beleza, eu ganhei o reajuste também, mas ali tô no mesmo cargo, eu ganhei o reajuste, mas o que eu posso aprender mais? O que eu posso fazer mais? Qual que é a minha progressão de carreira dentro dessa empresa? Então, trazer esse olhar também de carreira, né, Bru? Sim. Associado a esse reconhecimento e coisas nesse sentido. Sim, eu acho que a gente volta também pra uma questão que a gente falou lá no episódio sobre o o básico funcionar, assim, né? Porque quando a gente fala de liderança, ela promover também essas conversas, esse entendimento, essa análise de quem já tá com o pezinho no mercado, quem não tá, qual é um risco para as entregas do time como um todo, também é um pouco do básico que o líder precisa estar preparado para fazer. A gente sabe que nem sempre eles estão, nem sempre eles são preparados, nem sempre eles buscam se preparar com relação a isso, mas é algo que o líder deveria fazer, não deveria ser uma surpresa pro líder quando um liderado pede a conta, né? Assim como também não deveria ser surpresa, principalmente quando você vai demitir alguém, seja uma surpresa para ela que ela tá sendo demitida. Isso não deveria acontecer. Essas conversas, essa preparação, esse template, essa planilha que tu criou também é uma ferramenta bem legal para realmente ajudar nesse processo, para não chegar ali do nada e ter essa surpresa e aí querendo ou não ter esse custo a mais de contratar outra pessoa. A mais não, né? Esse custo que poderia ser evitado. Sim, e ter esse acompanhamento, né? As lideranças que têm esse acompanhamento, as lideranças no geral, elas precisam entender a importância delas serem líderes e não só serem líderes técnicos, né? No sentido de ser uma pessoa que conhece muito tecnicamente e operacionaliza muita coisa ainda e acaba não dedicando tempo para fazer a gestão do seu time. Então, acho que é tema, com certeza, para outro episódio, muito debate em relação a isso, mas as lideranças, elas precisam ter essa virada de chave, assim, de entender que ser liderança, ser gestor de pessoas envolve gerir pessoas, não só gerir tarefas, não só gerir demandas. E aí vem justamente essa habilidade de você conseguir perceber o teu liderado, captar as informações que ele joga no ar. Poxa, não ficou muito claro, porque ele soltou no ar.
mas em um one-on-one que você vai fazer com ele, né? Comenta, olha, eu lembro que naquele dia teve uma fala tua que foi nesse sentido. Explora um pouco mais comigo, me conta o que tu quis dizer com essa frase, deixa eu entender, o que eu posso fazer pra te ajudar, né? O que eu posso fazer pra gente chegar num meio comum que faça sentido pra ambos os lados, assim. Então, ter toda essa... Não é simples, né? Não é simples, gestores, mas ir desenvolvendo, explorando essa habilidade. A gente falou também no episódio de comunicação, né? O quanto, às vezes, a melhor forma de se comunicar com o outro é perguntando. Então, façam esse exercício, assim, quando vocês estiverem liderando e gerindo pessoas. Perguntem. Na dúvida, pergunta. Não ficou claro? Pergunta. Não sabe qual que é a motivação da pessoa? Pergunta pra ela. O que faz sentido pra ti? Faz sentido tu ter um dia de folga? Faz sentido tu trabalhar, ao invés de ser um modelo híbrido, trabalhar 100% home office, porque vai atender mais a tua necessidade familiar? Porque nem sempre vai estar associado só à remuneração, só ao cargo. Tem pessoas que gostam muito do que fazem e não querem mudar de cargo, mas querem continuar sendo reconhecidas e crescendo de certa forma dentro da sua condição, né? E tudo isso, a gente olhar para tudo isso, com certeza vai oportunizar com que a gente evite que essa pessoa saia, né? Ter abraçar esse colaborador, assim, né? Sim, acolher ele e também ter essa visão de que realmente tu já falou, né? Mas aprofundando um pouquinho sobre... Realmente existe um impacto na performance do time, por exemplo. Quando entra uma pessoa nova, ela demora um tempo pra rampar, ela perde o histórico daquele produto, daquela tarefa que ela vinha fazendo, ela tem que, se é um atendimento ao cliente, tem que de novo ganhar a confiança dos clientes, para os clientes trazerem para ela os problemas, trazerem as coisas que precisam ser resolvido. Então, existe uma questão de desenvolvimento de time que acaba sendo impactado e não conseguem evoluir aquele time para melhorar uma melhor performance, para ganhar mais performance, mais produtividade, mais agilidade. Então, não é só uma questão do líder ter um retrabalho de treinar e tal, mas é questão de realmente de negócio de empresa. Se a gente tem um time que o tempo todo tá trocando pessoas, não se consolida um time, e esse time não consegue ter esse senso de pertencimento também, de pertencer a um time, de pertencer à empresa, porque sempre tá trocando pessoas. Então é legal ter esse olhar, porque realmente desgasta um pouco de tempo, de energia, de cuidado ali nas conversas, mas ainda assim não é um gasto absurdo que não faça sentido as empresas, os líderes investirem nessas conversas. E não é em vão, né? Por isso que é investimento, é justamente investir no teu colaborador, no crescimento dele, no desenvolvimento dele, na motivação e no sentido de pertencimento dele, para que ele se mantenha por muito tempo dentro da empresa, né? Quando a Bru falou ali, né, sobre os times mudarem muito, tem muita rotatividade, realmente não vai impactar só na produtividade, só no resultado, mas vai impactar em o time confiar nele, um no outro. Porque, nossa, sempre tem uma pessoa nova, então eu não vou falar o que eu falaria se eu confiasse em todo mundo, não vou falar, porque tem uma pessoa nova, eu não sei como ela vai reagir, eu não sei qual que vai ser o comportamento dela, então eu não vou falar. Eu não vou sugerir uma coisa diferente, porque vai que essa pessoa não é tão confiável assim e ela vai querer puxar o meu tapete. Então, tem várias coisas que acabam impactando quando sai alguém, né? Quando alguém sai do time, sai da estrutura, ou quando tem muito dessa rotatividade. Então, além do time nunca tá performando em 100%, porque sempre vai ter alguém rampando, sempre vai ter alguém em processo de desenvolvimento, não vai ter confiança no time, vai ter dificuldade de trabalho em equipe, porque se o time não confia se eles não confiam entre si, é difícil trabalhar em equipe, então acaba tendo só perdas. E aí, de novo, lembrando que sim, gestor, você precisa olhar para o negócio, você precisa fazer com que o teu time entregue resultado, você quanto gestor precisa entregar resultado, mas parte do teu resultado é gerir pessoas, fazer com que o teu time tenha retenção, né, seja retido, não de forma violenta, não de forma privada, exatamente, mas que tu consiga fazer um trabalho de retenção do teu time, que tu consiga fazer um trabalho bom com a tua liderança para que você tenha um bom clima dentro do teu time, para que as pessoas se sintam motivadas. Então, tudo isso
a gente tá trazendo porque essas coisas tem líderes que acham que, de novo, está na responsabilidade do RH. E, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada. A gente já falou isso em outros episódios também. Compartilhada no sentido de, você tem dúvidas, você está com dificuldades, o RH vai estar ali, os business partners vão estar ali para te apoiar, para te guiar, para pensar contigo, para te trazer questionamentos, mas na prática e no dia a dia, quem vai realizar, quem vai executar é você, liderança. Então, você precisa desenvolver esse traquejo. E você, colaborador, né, que pensa em como jornada de carreira assumir uma posição de liderança, vá trabalhando isso já. Vai trabalhando essas competências, essa habilidade de se relacionar com as pessoas. Se dentro do teu time você tem dificuldade de relacionamento com alguém, já use como um exercício conversar com essa pessoa, tentar se relacionar melhor com ela, porque se você quer um dia ser líder, você vai ter pessoas no teu time que você vai ter dificuldade de relacionamento. Então, tem muita oportunidade de evolução e crescimento aí dentro desse contexto todo, né, Bru? Não, perfeito. E aí tem uma outra forma também de começar a mensurar, entender como é que tá esse cenário do quanto as pessoas estão querendo sair da empresa, quais são os motivos, que é o próprio processo de desligamento quando alguém pede a conta ou quando alguém é desligado. Fazer uma entrevista de desligamento, ali faz parte do offboarding, entender quais são os principais motivos. Nossa, olha aqui, faz uma análise, né? Não faz a entrevista só por fazer, né? Mas, os principais motivos estão sendo, a remuneração, o modelo de trabalho, e tá sendo aqui, nem consigo agora pensar num terceiro. A cultura que só é dita, mas não é vivida. E, poxa, ali já tem vários insumos do que a empresa, o que é RH, o que as lideranças podem estar fazendo para entender o cenário. Realmente, remuneração. Vamos olhar as pesquisas de mercado, vamos ver quanto que as pessoas estão pagando, as outras empresas estão pagando. Vou ver quanto que quando eu faço o processo de seleção, quais são a remuneração atual das pessoas que estão vindo, para ter uma média também. A questão modelo de trabalho remoto, o que dá para flexibilizar, o que não dá, o que funciona, não funciona. Ou às vezes não é nem questão de fornecer um modelo diferente, às vezes é só questão de ser comunicado. O porquê que é um modelo, o porquê que é outro. Cultura, entender quais são os pontos da cultura. Então, acho que tem muitos insumos para o RH poder trabalhar nessa momento de entrevista de desligamento, e que o líder também pode utilizar isso para melhorar como liderança, melhorar a equipe dele. E para também entender qual que é o aspecto ou a pessoa que acaba tendo mais fit com aquele time, né? Pode ser que na tua pesquisa, ali no momento do offboarding, do desligamento, apareça que a pessoa ela não se adaptou com o time, não teve fit com o time. Poxa, né? Mas então, explorar com essa pessoa, o que exatamente não teve fit? Porque aí você vai entender depois com o gestor. Se é alguma coisa que fere a cultura da empresa para que isso seja recalibrado, ou se realmente, o time tem uma cultura que é importante em determinados aspectos, então vai gerar insumo aí pro RH depois de novo fazer um recrutamento de seleção mais alinhado com o escopo e a cultura daquele time também, né? Então tem muita oportunidade, muita oportunidade com essa ferramenta também. A entrevista de desligamento, ela é muito rica se a gente não só fazer por fazer, mas analisar, como a Bru falou. Então, se a gente analisar os resultados, a gente confrontar a informação, ela se torna uma mina de ouro pra gente conseguir trabalhar, né? Sim. Tem um outro ponto agora, uma outra situação também que eu lembrei, né, o nome do episódio é muito o processo de recrutamento de seleção mais caro, é aquele que não precisava ter sido feito, mas tem uma questão também sobre o processo que ele acaba se tornando caro, é quando existe ali o time de recrutamento de seleção que faz uma triagem, que faz uma entrevista de cultura, vai fazer uma realmente entrevista se aquela pessoa faz sentido ou não para a empresa. E às vezes o recrutamento de seleção entende que aquela pessoa que está se candidatando, ela não é o melhor candidato. Mas o líder, ele olha lá na ferramenta e ele acha interessante o perfil, ou ele recebeu uma indicação dessa pessoa, ou ele já trabalhou com ela em algum outro momento e tem aquela ilusão de que se é uma indicação ou se é uma pessoa com quem eu já trabalhei em outro momento, em outra empresa, ela vai se encaixar 100% aqui, e aí acabam optando por essa pessoa, mesmo com o direcional, com, vamos dizer assim, a sugestão do o parecer do recrutador ser negativo, né? Isso. E aí, querendo ou não, assertivo num primeiro momento, mas depois vocês entendem que ela não se encaixa ali, ela não precisava nem ter sido
contratada. Se fosse outra pessoa, talvez teria tido um resultado diferente, assim. Não é exatamente o processo de retenção, mas acho que é um custo caro quando os líderes não dão a devida importância para o parecer do recrutador. Eu sempre falo, assim, quem já foi liderança que eu conduzi processo seletivo, já me ouviu dizer isso, porque na dúvida, não contrata. Eu já falei isso aqui também. Na dúvida, não contrata. Ou então, na dúvida, faz mais uma etapa do processo seletivo. Tem outra forma de olhar pra isso, que a gente falou esses dias, né, Bru? Sim. Também. Se não é um sim, óbvio, é porque é não. Então, a gente, às vezes, quer se enganar em algumas coisas, mas esse se enganar em algumas coisas vai fazer com que a gente tropece lá na frente. Vai fazer com que a gente acabe gerando algum tipo de impacto que poderia ter sido evitado se a gente tivesse se ouvido num primeiro momento, assim. Então, eu concordo com a Bru, assim, e só reforçando realmente esse olhar. Poxa, por que a recrutadora deu um parecer negativo? Entender melhor com ela quais foram os elementos que ela usou pra eliminar ou pra dar esse parecer negativo pra aquele candidato, né? Porque se ela tá dando um parecer negativo, teve um porquê. Então, entender o porquê vai te ajudar, né? E ela é especialista nisso, né? Exatamente. Não tô dizendo que ela é a dona da razão 100% das vezes, claro que não, mas eu acho que é isso. Vale, às vezes, fazer uma segunda etapa, às vezes fazer uma etapa com uma recrutadora diferente pra ver se tem a mesma percepção e tal, mas não descartar o parecer da recrutadora, porque o papel dela é esse, né? E porque às vezes você trazer alguém que tá destoando da cultura do teu time só porque já trabalhou contigo, só porque tu conhece a pessoa, talvez faça com que outra pessoa que já estava no time saia. E aí a gente volta ali pro ponto da retenção do teu time. Se tu tá trazendo uma pessoa que destoa muito da cultura do teu time, do que realmente faz sentido pro teu time, possivelmente outras pessoas vão se sentir incomodadas e vão sair. E aí você não tá conseguindo manter o propósito, que é reter pessoas, né? E aí eu acho que trazendo, assim, bem empírico, tá? Sem nenhum dado concreto aqui. Mas o quanto a gente tem ouvido também a dificuldade em contratar, né, Bru? Assim, não tá tão simples contratar, não é simples fechar uma vaga. Tá levando tempo. As pessoas, principalmente quando a gente pensa até em vagas mais operacionais, vagas mais iniciais, parece que ninguém quer começar no júnior. As pessoas já querem começar no sênior, já querem começar ganhando 5 mil reais. Então tá muito difícil contratar e pensar que a gente tá indo pra esse mercado que já tá difícil contratar porque a gente não conseguiu reter alguém, é ainda mais frustrante, é ainda mais desgastante também. Poxa, a gente poderia ter trabalhado um pouquinho antes pra não precisar ir pro mercado, porque realmente tá complicado. De novo, vagas operacionais principalmente, existe uma rotatividade muito grande e acaba sendo bem difícil contratar nesse momento que a gente tá vivendo agora, né? De ter várias gerações conflitando no ambiente de trabalho, com entendimentos distintos sobre o significado do trabalho na sua vida. Então a gente tá passando por vários desafios nesse sentido, e quando a gente tem o ouro dentro de casa, né? Aí é importante a gente trabalhar pra manter ele, pra reter ele. E isso vem muito associado até esse olhar ali que a Bru tava falando, né? Do gestor estar atento, do gestor acompanhar, que aí me vem os casos de pessoas que não são reconhecidas e aí acabam participando de processos externos, aí recebe uma proposta melhor, e quando essa pessoa vem pedir demissão, aí o gestor quer reconhecer. Aí, de novo, né? Poderia ter sido olhado, com certeza essa pessoa deu sinais e não foi percebido. E pra mim esse é uma das piores formas de perder alguém. Porque se pro mercado ela tá valendo mais, por que internamente ela não foi reconhecida? Né? Se é pura e simplesmente pelo dinheiro, é algo que sempre me pega um pouco assim, porque, poxa, com certeza a pessoa deu sinais, e por que aí na hora que a pessoa vem com um novo salário, a empresa faz uma contraproposta, né? A questão da contraproposta, pra mim, ela é sempre muito delicada, assim. Eu, como colaboradora, nunca aceitei e, olha, muito provavelmente nunca aceitarei uma contraproposta, porque eu tenho muito pra mim, assim, que no momento que eu tomei a decisão de sair daquela empresa, tem um porquê.
Eu não participaria de outros processos se não tivesse um porquê eu sair da empresa que eu estou, sabe? Então, a gente precisa também ter essa atenção, principalmente nesses casos, assim, não sei o que tu pensa sobre, Bru, mas é que esse é um caso que me pega muito, sabe? De contrapropostas. Então, não faça, né? Então, tipo assim, beleza, a pessoa vai, realmente, tu não aumentou o salário da pessoa porque tu não tinha budget, a empresa não comporta, porque acontece, né? Tipo, a tua empresa é menor, não tem budget pra isso, não comporta dar um reajuste, um aumento pras pessoas, pode acontecer e aí tá tudo certo. Agora, quando a empresa faz uma contraproposta pra cobrir aquela que a pessoa recebeu, aí me frustra um pouco quanto profissional, sabe? Eu acho que tem os dois lados, assim. Eu acho que quando a gente recebe um colaborador que tem um impacto grande, ele pede a conta e aí a gente tem a possibilidade de fazer uma contra, pensando no impacto que vai gerar, e que foi uma falha nossa, às vezes, de liderança, ou falha de acompanhar e tal, de promover, reconhecer, eu acho que vale tentar, porque é uma pessoa que já tá ali, já entrega, já conhece a empresa, é um colaborador bom, às vezes ele só não soube também dizer que aquilo era um ponto que tava pegando pra ele. Eu acho que vale a contra. Mas eu também fico frustrada, porque eu acho que não deveria chegar nesse momento da pessoa sair. Precisar pedir pra sair, pra daí ela ser reconhecida, sabe? Eu concordo nesse ponto, assim. Eu acho que a gente deveria conseguir, né, um cenário ideal, fosse que a gente conseguisse reconhecer as pessoas enquanto elas estão aqui, sabe? Mas também tem uma questão sobre esse contraproposta, sobre fazer uma contra, que me pega também sempre a questão de que não deveria ser só sobre o dinheiro, entende? Sim. Tipo, deveria ser sobre a cultura, sobre as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado. Deveria ser sobre outras coisas também, e não só remuneração por remuneração. Eu entendo, de novo, todo mundo tem boleto pra pagar, todo mundo tem contas pra pagar, eu também tenho. Mas é essa questão de que eu acho que isso deveria ter um peso também, talvez um pouco maior. Tô dizendo isso porque eu sei que, não tô considerando casos em que a pessoa vai ganhar 2, 3, 4 mil reais a mais. Estou considerando que às vezes tem pessoas que elas trocam de emprego por causa de 500 reais. Pra mim, hoje, eu entendo que 500 reais não me faria trocar de emprego. Entendo que não é a minha realidade. Tem realidades que 500 reais faz muita diferença, né, gente? Mas que realmente não deveria ser só sobre os 500 reais, entende? Então é onde a gente tem que fazer essa análise pra entender o que mais que é, sabe? Sim. Eu concordo contigo. E aí, talvez eu não trouxe o complemento todo que quando eu penso em contraproposta, que é no sentido de aquela pessoa que tá há 5 anos na empresa, é um ótimo colaborador, tá ali performando, entregando, e tá há 5 anos sem ganhar um reajuste. E aí é a pessoa que aí foi lá, fez o processo seletivo, e quando veio com a contraproposta, aí a empresa cobriu, sabe? Quando vem com a proposta da outra empresa, a empresa acaba fazendo uma contraproposta. É nesses casos. É nesses casos, não é a pessoa tá ali há 6 meses, 1 ano. 3 meses, acabou de ser da experiência, a gente vai fazer uma conta. Mas quando a gente pensa assim, poxa, uma pessoa que tá há 5 anos numa empresa e ela nunca ganhou um reajuste, é porque daí a gente falhou muito, assim. Aí eu acho que tá muito errado. Porque por 5 anos ninguém olhou pra essa pessoa, por 5 anos ninguém questionou, né? Ninguém, tanto liderança quanto RH, quanto, né? Ninguém olhou pra essa pessoa. E é nesses casos que me pega. Sim, entendeu? ou se ela não mereceu porque ela nunca foi um profissional que... Talvez ela não deveria estar ali por 5 anos aí também, também né? já me preocupa que ela não deveria estar ali também. Exato, porque não é natural alguém ficar por 5 anos em uma empresa e nunca ganhar um reajuste, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, esses casos que me pegam mais. Até porque, de novo, o mercado é competitivo, o mercado está competitivo. Como a gente falou, está difícil contratar profissionais. Então, é natural que às vezes a pessoa acabe sendo abordada por outra empresa, para que às vezes ela não tá nem procurando, mas ela é abordada por outra empresa, acaba fazendo sentido para ela aquela proposta e ela participa do processo, enfim. Mas aí tem uma diferença de 500 reais, concordo genuinamente contigo, assim, Bru. Mas esses casos que é por muito tempo, me gera muito desconforto, que é bem essa dúvida, assim, ou a gente não fez o nosso trabalho bem feito, porque a gente nunca olhou pra aquela pessoa, ou aquela pessoa é tão indiferente que ela tá ali ou não tá ali, também não tá fazendo não tá tendo grande impacto, então talvez não seria
ela que deveria estar ali, né? Poderia Sim. ter uma pessoa entregando mais. Isso mesmo, bem isso. Então, gente, é muita coisa, né? Mas a gente vai abrindo umas portinhas, assim, traz um tema e vai abrindo várias outras portas. A gente pode falar muito sobre isso, assim, mas a gente queria explanar um pouco sobre esse aspecto do quanto realmente é importante a gente olhar para a retenção, a gente olhar para a satisfação dos colaboradores, né? E não olhar para isso só para uma pesquisa de NPS para ter um número bonito ali, mas justamente para a gente manter o time, manter as pessoas que estão ali produzindo, entregando e que façam sentido aí para a empresa também. Então a gente agradece vocês por terem nos ouvido até aqui. Fica o convite para que vocês curtam esse vídeo, comentem, compartilhem também e deixem aí nos comentários se já aconteceu com vocês alguma situação nesse sentido de que você só foi reconhecido aí no momento em que acabou pedindo para sair de alguma empresa, ou se só quando você pediu para sair da empresa foi que a empresa foi se preocupar com o que estava acontecendo, aí foi querer sentar contigo para conversar, para entender. Conta pra gente aí nos comentários. E fica o convite também, caso você ainda não nos siga nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais. O nosso arroba é RHTBM gente. RH também é gente, também é abreviado. A gente tá no Spotify, tá no YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. Você vai lá, nos segue e compartilha também nosso perfil com os seus colegas, amigos, enfim, com quem você entender que faça sentido. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente como a gente.